Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para mais uma reflexão e, como eu falei recentemente para os irmãos, eu tenho feito as minhas devocionais no livro de Números, e o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está no capítulo 13 e os versos 30 ao 32, que nos diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Meus irmãos, esse texto aqui faz parte do relato dos espias perante o povo de Israel quando eles foram espiar a terra prometida. Nós sabemos que Deus havia pedido a Moisés que ele separasse 12 homens, 12 príncipes escolhidos ali, um de cada tribo do povo de Israel, para ir espiar a terra prometida, para ir espiar a terra de Canaã. E eles foram. E eles ficaram durante 40 dias ali, observando a terra, observando o povo que morava na terra. E eles realmente perceberam que era uma terra abençoada. Como dizia a promessa de Deus, a palavra de Deus, era uma terra que mana leite e mel. Eles viram o quanto a terra realmente produzia bons frutos. Mas eles viram também que ali moravam um povo poderoso, nações poderosas, homens, como eles mesmos disseram, gigantes aos seus próprios olhos. Mas ao voltar para o seu povo, depois dos 40 dias, eles passaram no Vale de Escol e ali eles escolheram alguns frutos vigorosos, algumas romãs, figos, e também tiraram um grande cacho de uva que colocaram numa vara, e 2 homens transportaram aquele enorme cacho de uva de volta para a congregação de Israel, pegando um do lado e outro do outro. Quando eles voltaram, eles reuniram todo o povo diante de Moisés e Arão e começaram a relatar o quanto realmente a terra era uma terra boa, que mana leite e mel de acordo com a promessa de Deus. Mas também começaram a falar do tipo de povo que eles encontraram ali. E isso fez com que o coração do povo decaísse. Isso fez com que o povo duvidasse, com que o povo temesse e estivessem desencorajados a entrarem na terra prometida. Diferentemente de Caleb, como nós vimos aí, Caleb ele pediu que fizesse silêncio, tomou a palavra e já começou a sua palavra dizendo aos irmãos: Irmãos, subamos animosamente. O que é que nós podemos aprender, irmãos, com esse texto, com esse relato dos espias? Nós podemos aprender que o crente, o servo do Senhor, de repente, em algum momento, ele pode assumir 2 tipos de postura. Existem aqueles que vão querer alcançar a promessa. Existem aqueles que estão seguindo firmes. Existem aqueles que não vão se deixar desanimar por nada. Existem aqueles que também não vão desencorajar os seus irmãos, como Josué e Caleb, que estavam ali fortalecendo com as suas palavras aos seus irmãos e tentando animá-los. Isso fez Jesus também, quando lá em São João, no capítulo 16, o verso 33, Jesus ele vai nos dizer assim: Olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a promessa de Jesus. Então essa é uma das posturas que nós podemos assumir. Mas também existem aqueles, o outro tipo de postura, que se veem amedrontados por conta de alguma situação. São aqueles que se deixam abater pelo desânimo. São aqueles que não permanecem firmes nas promessas, desistem das promessas. São aqueles que passam a desencorajar também os seus irmãos. E nós não podemos assumir esse tipo de postura, a postura como aquela do restante dos príncipes de Israel, os outros 10 príncipes que estavam desanimando o povo. Portanto, meu irmão e minha irmã, o que eu tenho para dizer para você é que você não deixe que as circunstâncias elas venham lhe desanimar. Não permita que os desafios da vida eles venham lhe abater. Jamais permita que o inimigo venha ali amedrontar. E não proporcione o desencorajamento dos seus irmãos, porque o que nós temos que fazer é fortalecer os nossos irmãos. Faça isso. Nós precisamos ser como Josué e Caleb.
Nós precisamos ter convicção, nós precisamos acreditar, nós precisamos fortalecer uns aos outros. Avante, siga animosamente, como nos diz o texto. Siga firme com Jesus em direção à grande promessa dele, de que um dia estaremos para sempre com ele. Que Deus abençoe os irmãos e em outro momento nós estaremos juntos novamente. Grande abraço.